Prazer, eu me chamo Shelis e como eu comentei para vocês, eu comecei no digital lá em 2019, quando comecei a fazer esses cursos, esse treinamento digital. E como vocês já sabem, ou talvez vocês não sabem ainda, eu sempre fui apaixonada por tecnologia. Bom, quando eu tinha uns 7, 8 anos, o meu pai, ele tinha uma lan house e eu lembro claramente que eu ajudava as pessoas a montarem os seus currículos, ajudava as pessoas também a jogarem aqueles jogos online, Strike, não sei se você jogou, praticamente todas as pessoas já jogaram. Meu pai, se duvidar, ele joga até hoje um desses jogos, mas ele joga outros também. Então eu sempre tive muita conexão com o digital, com as tecnologias e sempre amei. Durante o meu ensino médio, eu comecei a cursar magistério. Magistério, para quem não sabe, é para dar aula. Então, eu lembro que eu dei aula para minha filha, dei aula para minha prima. Então, eu amava dar aula. Eu lembro que quando eu estava cursando o ensino médio, eu queria, porque queria ser professora de matemática. Sim, eu queria dar aula nas escolas, queria dar aula, na verdade, para a galera maior, né? Então, ali mais para o ensino médio, de matemática. E esse sonho ficou ali no meu coração, que eu queria ser professora de matemática. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a cursar ciências contábeis. Então, eu fiz técnico em ciências contábeis e depois eu fui fazer ciências contábeis na faculdade. Então, lógico, eu estava na faculdade cursando ciências contábeis e eu queria ser o quê? Professora na universidade de ciências contábeis. Sim, eu queria muito ensinar. Então, pode ver que já vem há muito tempo, né? Então, acho que foi em 2020 ou 2021, por aí, eu estava quase me formando em ciências contábeis, tá? Então, eu estava quase me formando em ciências contábeis e veio uma pessoa num sábado, eu lembro como se fosse hoje. Essa pessoa pegou e falou para mim assim: Sheila, tu precisa assistir esse documentário. Neste documentário, a Netflix falava de como os anúncios eles mostravam tudo que a pessoa estava fazendo. Então, o algoritmo mapeava tudo que tu está fazendo. Tanto que tu pensasse, eu quero comprar, por exemplo, uma caneta. O algoritmo já sabe que comprar essa caneta, ele fica te mostrando lá no Facebook, fica te mostrando no Google. Então, a pessoa estava apavorada que estava sendo rastreada, digamos assim, e me indicou essa série, esse documentário. Então, eu fui pegar e fui assistir esse documentário. Gente, vocês não têm noção de como eu amei aquele documentário. Eu me vi querendo fazer aquilo, me vi querendo aprender como que funcionava aquele mundo. E naquele mesmo dia, no sábado à noite, eu entrei dentro do meu AVA do negócio da faculdade e troquei de ciências contábeis para publicidade e propaganda. Bom, e por que eu também fiz isso, tá? Porque lembra que desde 2019 eu venho aprendendo sobre o digital. A minha primeira profissão foi social media, então eu estava trabalhando como social media, estava como ciências contábeis, e eu estava vendo que eu estava indo para caminhos totalmente diferentes e não estava dando conexão isso. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu decidi trabalhar como social media, que seria essa minha profissão inicial ali, que seria gestão de mídias sociais. Eu lembro que era numa terça-feira à tarde, eu estava começando a cursar ali um curso online referente à social media. E eu, nossa, fiquei encantada com aquilo, estava vendo como que entrava o cliente, como que eu prospectava, como que fechava, estava vendo tudo referente a isso. E eu lembro que naquela semana, não sei por onde, que eu vi uma vaga de social media, só que era uma vaga presencial. Na minha cidade, onde eu morava, tinha muito isso. Eles contratavam social media para fazer a gestão das mídias sociais e também um funcionário. Então, eu trabalhei naquela loja como social media. Foi muito bom para minha carreira. Mas olha só como que é as coisas, né? A ação que aconteceu na minha vida. Eu comecei a cursar numa terça-feira sobre social media. Eu lembro que na sexta-feira eu fiz entrevista naquela empresa e na segunda-feira eu comecei a trabalhar com eles. E eu fiquei com eles durante um ano. Então, eu era social media, eu também vendia no caixa, eu também vendia os produtos, também fazia vídeo. Então, o cliente perguntava, como que era uma loja de calçados, principalmente calçados femininos, né? Então, deixa eu ver esse calçado, eu pegava aquele calçado, fazia o vídeo. Então, ali eu fui criando a minha habilidade de fazer material audiovisual, fiz curso de fotografia, de como tirar, né, a foto desses materiais, então eu fui me desenvolvendo. Além de trabalhar com eles, lógico, também tinha meus alunos e também tinha outros clientes. Então, foi ali o meu ponto de partida para o mundão social media, né, digamos assim. Agora eu quero te falar o que aconteceu durante este ano que me fez tomar uma decisão de transformar o feed de minha cara, que é o treinamento que você está hoje. Bom, durante um evento de empreendedorismo de mulheres empreendedoras do reino, eu estava vendo aquelas mulheres
lá com o microfone e aquilo ardia no meu coração, que eu queria estar lá com aquele microfone na mão. Então eu vi que surgia dúvida daquelas mulheres, dúvida daquelas pessoas que estavam lá, e às vezes a pessoa que estava no palco respondia, mas eu sabia que podia dar um toque a mais naquela resposta, e eu fiquei muito eufórica, querendo pegar aquele microfone para mim. Eu devia ter, tinha um plano lá que você podia entrar, você podia falar lá no palco, 5 minutos. 5 minutos deveria ser pouco para mim. Eu acho que essa aula aí já passou dos 5 minutos, se já não tá perto. Então, 5 minutos seria muito pouco, né? Mas eu me vi assim com aquela vontade enorme de pegar um microfone. Então, eu me aquietei, fiquei quieta ali, né? Me contendo para não pegar aquele microfone, que também é falta de respeito, né? A mulher estava falando, mas tudo bem. Eu estava com aquela coisa enorme por dentro de mim. Mas como também era um evento de mulheres empreendedoras do reino, então tinha vários insights que na hora que vinha da palavra, da própria Bíblia, começou a me dar um negócio na minha cabeça surreal. A minha cabeça parecia, sabe esses mapas mental que a gente vê futurístico? A minha cabeça assim, ela parecia que ela ligava vários pontos para mim organizar o meu negócio e que eles iam interligar um no outro. Já pensei assim, meu Deus, que é isso, né? Eu comecei na hora a pegar e anotar ali, parecia uma máquina, sabe quando você tem uma ideia e a máquina sai fazendo ali a impressão? Tava assim na minha cabeça. Mas daí eu pensei assim, gente, toda vez que eu tenho uma ideia, um plano, eu saio correndo aplicando no outro dia mesmo, já saio montando o plano de execução. Eu pensei, não, Senhor, se o Senhor botou essa ideia na minha cabeça, porque não foi do nada, gente, foi ali no momento, lendo a Bíblia, foi, parece que passou um pendrive em mim. E eu pensei assim, Senhor, se for para mim pegar e aplicar isso que o Senhor está falando, já te falo por que me passou isso na minha cabeça, tá? Se for me aplicar isso que está acontecendo aí na minha cabeça, me dê um sinal. E o que aconteceu? Logo depois do evento de Mulheres Empreendedoras, teve um evento de 21 dias na minha igreja, que eram 21 dias de culto direto. Então veio profetas de todo o mundo para a igreja. Foi muita palavra, muito louvor, foi transformador aqueles 21 dias. E acredita só, durante todos esses 21 dias, eu, eu via claramente que era para mim fazer isso, que era para me empreender, era para colocar esse plano de negócios em ação, porque se você não sabe, a minha agência de marketing eu não montei porque eu quis, porque eu não sabia o que era, o que eu era. Eu fazia de tudo, mas um pouco eu não sabia o que era. O senhor falou assim, tem uma agência de marketing, aquilo foi, é verdade, eu sou uma agência, uma agência de marketing na época, e uma agência de marketing, então eu fui me desenvolvendo. Então Deus começou a falar comigo claramente durante esses 21 dias que era para me aplicar esse negócio. Então passou os 21 dias, isso era no domingo, no outro sábado ali eu comecei a desenvolver todo esse projeto que estava na minha cabeça e comecei a colocar em execução. E você faz parte dessa execução, desse upgrade que tem o feed de minha cara. E por que que eu pensei assim, Deus, por que é para mim fazer isso mesmo? Por que eu fiquei meio receosa de fazer isso? Por quê? O que acontece? Os social medias, desde quando eu comecei, eles vendiam os trabalhos dele muito barato. Então, imagina só, você tem hoje uma empresa que você gerencia, você faz mais ou menos 5 posts na semana, então dá 5, 10, 15, 20 posts no mês. Então, você vai ter que ter 20 ideias de conteúdo, criar a arte. Então, dá trabalho, as pessoas cobravam isso por R$ 300. E tinha gente que ainda fazia material, fazia trends no momento ainda nas empresas. Então, para te ver como isso é muito trabalhoso e desvalorizava os outros profissionais. Tanto que teve uma época aí que começou a surgir os social media estrategistas, os social medias, eles inventavam outro nome, mas na verdade eram os social medias. Então, teve uma galera grande do marketing que começou a mudar o nome dos social medias por causa disso. Então, eu me sentia ferida, às vezes, quando as pessoas falavam, olha ali a minha social media. Por quê? Eu não me via como aquela social media que, além de fazer 20 conteúdos no mês, não gerava resultado para o cliente, porque eu sempre priorizei o resultado do cliente. Então, eu não queria ser chamada de social media, eu preferia que a pessoa soubesse, né, que eu tinha uma agência de marketing. Então, eu ficava muito, muito chateada com isso. Então, por isso, que na hora que me instalaram aquele drive na minha cabeça, eu pensei, Senhor, será que é isso mesmo? E daí, durante todos os meus 21 dias, foi, né, revelado para mim que era para mim, sim, fazer este treinamento focado para profissões de social media, mostrar como que a pessoa seja um social media, como que ela evolui o seu negócio, como que ela começa a empreender, caso ela não queira ser um social media, como que ela ajusta o seu perfil, os seus negócios, a gente vai falar aqui durante as outras aulas, mas aqui seria para você me conhecer por que
que aconteceu de eu estar aqui hoje gravando, falando sobre social media. Se eu pudesse te dizer alguma coisa, não é por acaso que você está aqui. Porque este treinamento ele não foi criado do acaso, não foi criado sobre mim, Shelis, não foi criado sobre isso. Foi criado porque Deus pediu para mim gravar esse treinamento focando no social media, nas pessoas que querem fazer carreira, querem fazer dinheiro com o digital. Assim como foi minha porta de entrada, vai ser porta de entrada para muitas pessoas. Então, eu estou aqui para fazer o que Deus me pediu, então tu pode ter certeza. Se você está aí do outro lado, tem algum propósito, tem alguma coisa que vai agregar muito na tua vida, e eu estou dando o meu melhor, porque este treinamento não está levando somente o meu nome, está levando o que Deus mandou eu fazer. Então, outra coisa também que eu queria falar para você, que antigamente eu não falava de jeito nenhum sobre Deus, sobre nada cristão, porque eu tinha medo de perder alunos. Sim, isso passava na minha cabeça. E por que isso passava na minha cabeça? Porque eu não via ninguém falando de Deus. Eu pensava que se eu falasse de Deus, me posicionasse. Se você não sabe, eu sou batizada em águas desde os meus 15 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa cristã, mas eu não me posicionava. Eu não falava no meu perfil, não falava de jeito nenhum sobre essa vida cristã. Mas depois de um tempo, eu começou a me dar um start, eu comecei a frequentar cada vez mais, comecei a postar nos stories. Então, quando me mudei para Santa Catarina, eu comecei a ter esse avivamento cada vez maior dentro de mim. E foi aí que teve a revelação para mim pegar e aprofundar cada vez mais neste meu treinamento. E como você viu na evolução deste treinamento, então vem evoluindo a cada ano. Então parece que tudo foi se encaixando, mas eu gravar hoje um treinamento para social media, te entregar tudo que eu sei, e eu vou buscar sempre cada vez mais, pode ter certeza que isso vai te agregar e muito. E se Deus pediu para mim gravar este treinamento, pode ter certeza que vai te ajudar e muito aqui dentro. Eu quero te falar que eu sou eternamente grata por você estar aqui dentro deste treinamento. Não é por acaso que você está aqui. Eu tenho certeza que as aulas irão agregar muito na tua vida. Eu peço que você assista o treinamento, que você mergulhe dentro dele, e você pode ter certeza que se Deus pediu para mim gravar este treinamento, é por causa que Ele queria que você assistisse. Não sei o que você está passando na sua vida, mas eu sei que Ele pediu para mim gravar, e eu tenho certeza absoluta que não é por causa de mim, é por causa de quem está assistindo aí do outro lado, tá? Agora, vamos assistir as próximas aulas, tem muitas coisas ainda por vir. Agora, vamos dar os próximos passos, vamos assistir as próximas aulas, e agora eu quero conhecer você. Assiste a próxima aula.